Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Psique Holística. Nesse vídeo eu vim falar sobre um assunto que é fluidos mentais e formas pensamento. Eu acho que esse assunto é muito bom, é necessário para todos nós que estamos encarnados, porque todos nós pensamos e todos nós temos uma frequência, uma vibração e a maioria delas, se não todas, mudam por causa de pensamentos, sejam nossos, sejam de outras pessoas, seja de encarnados, desencarnados, de lugares que a gente vai, da nossa própria casa. Então, eu poderia ousar dizer que todos os desequilíbrios que a gente tem, ou se não, a maioria deles, nessa encarnação, são por causa dos nossos pensamentos. Uma coisa que a gente pensa, uma preocupação com uma pessoa, a preocupação com o que vai ser da gente amanhã, o que os outros estão pensando da gente, um sofrimento mesmo, uma ansiedade, um medo de algo. Então, por trás de tudo está um pensamento. E hoje eu vim falar sobre isso, vim trazer algumas reflexões, também do Livro dos Espíritos, do próprio tarô e de algumas outras linhagens aí, dividindo e compartilhando os meus estudos. Então, eu não vou focar e falar exatamente esses termos para o espiritismo, eu vou deixar uma coisa mais livre e a gente vai falando. Então, as formas pensamento, se a gente for ver pelo próprio espiritismo, esse nome ele é chamado de outros nomes também, mas é exatamente, simplificando, os nossos pensamentos e a energia que eles têm, porque todo um pensamento gera uma forma. Tudo que existe forma, tudo que é cristalizado, uma cadeira, eu mesma, um dia foi pensado, Tudo começa através de um pensamento. Para a gente ter um filho, a gente precisa pensar em ter esse filho, seja fisicamente ou não, Porque às vezes a gente pode até engravidar, sem querer, digamos assim, mas se a criança está ali, nessa encarnação, a gente concordou também, inclusive no astral, de trazer aquela criança, Então, tudo tem uma ideia antes. Para o carpinteiro ter feito a mesa, ele pensou antes qual a forma que ela ia ter. Para a costureira fazer o casaco, ela precisa pensar qual a forma que ela vai fazer aquele casaco, senão não sai. Então, basicamente, funciona tudo assim. A natureza. Alguém pensou em como seria a natureza, o cheiro das flores, tudo foi pensado, Mas então a gente entra aí. E os fluidos mentais também, é basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai falar sobre isso tudo. Bom, eu estou vendo agora uma telenovela com o meu companheiro. A gente até brinca que é o novo hobby, ver telenovela. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo é muito bom, gente. Porque são livros espíritas que são relatados de forma teatral, como se fosse uma novelinha. Só que a gente só escuta a voz. E esse que eu estou vendo é de Memórias de um Suicídio, da Ivone, E esse livro está me chamando muita atenção para muita coisa, e que está aparecendo há muito tempo para mim, que é o pensamento dos desencarnados. Nesse livro é muito relatado os pensamentos, a tela mental dos suicidas, porque esses espíritos, infelizes, que tiraram a vida de si, eles acabam sofrendo muito. Eles vão para a parte mais densa do umbral, que se chama os vales, que são aqueles lugares, que a gente até, para quem viu o filme Nosso Lar, se eu não me engano foi Nosso Lar, que é o André Luiz, O André Luiz, não lembro agora, ele relatou que é um lugar cheio de lama, escuro, frio. Esses são chamados vales. Quem se suicida, quem teve aspectos muito densos na vida acabam indo para lá, Porque são atraídos por quê? Por pensamento, por plasmagem. Então, quando a gente está encarnado, a gente é influenciado por pensamentos, e quando a gente desencarna, a gente continua sendo influenciado por pensamentos. Inclusive, quem está nas colônias espirituais, nos lugares mais elevados, é porque ressoam com aquilo, Porque pensam, vibram naquilo. Às vezes a gente pensa,
eu tenho uma energia não tão bacana porque eu estou encarnada. E na encarnação, querendo ou não, tem uma fofoquinha ali, outra fofoquinha aqui, tem a alimentação. A gente não vai, é impossível ser tão elevado. Mas quando a gente desencarna, é como se fosse praticamente a mesma coisa, se não mais forte, né? O que eu sinto aqui, quando eu desencarnar, eu vou sentir a mesma coisa, só que talvez mais forte. Porque muitos espíritos relatam, né? Aproveitam quando vocês estão encarnados para se trabalhar, porque quando desencarna, esses sentimentos vêm muito mais forte, porque não tem como mascarar. Aqui no corpo, né, a gente até brinca que o corpo ele amortece a gente. A gente acaba não sendo tão sutil muitas vezes. A gente não sente às vezes a nossa energia, né? Claro que os médiuns aí eles acabam sentindo bastante as suas repercussões. Eu também vou falar sobre isso. Mas a gente muitas vezes não sente muita coisa. Por quê? Porque está no inconsciente, né? E a gente vai falando tudo sobre isso. Mas nesse livro, eles falam muito de que, né, a maioria de todos os sofrimentos que esses seres passam no umbral é por causa dos seus pensamentos, né? Um exemplo, nesse livro teve vários, né, relatos de vários espíritos que se suicidaram. E aí teve um que ele foi atropelado. Não atropelado, ele se atirou através do trem. E aí com certeza, né, no físico, o corpo dele foi todo estraçalhado, virou assim vários pedacinhos. E quando ele desencarnou, é até difícil para a gente conceber isso, ele não se via, ele se imaginava em cacos. E, obviamente, ele sentia a dor, não só a dor física, mas a dor emocional, mental. E por que a dor física? Geralmente, quando a gente desencarna, a gente deixa de estar vinculado ao corpo físico e a gente não sente nada. Só que quando a gente se suicida, né, a pessoa se suicida, é como se ele cortasse, né, os cordões que ele tem energéticos muito brusco. E como na natureza, né, no universo, tudo é perfeito, a gente tem um momento de ir embora. E quando a gente tira a nossa vida antes do momento ir embora, muitas vezes o nosso corpo ainda está cheio de vitalidade, tudo para ter toda uma vida para frente. Só que quando a gente tira essa vida assim, a gente não se desconecta do corpo físico e sente o que o corpo sentiria. Então, esses espíritos relatam, muitas vezes, que se sentem sendo comido vivo pelos vermes que estão comendo o corpo físico deles. Olha só que loucura. Só que isso vai muito através dos pensamentos. Eles ficam, muitas vezes, lá no umbral, sentindo como que se a recém tivesse passado o momento deles se suicidarem. Só que eles não estão mais vivendo aquilo já passou. Mas aquela coisa na tela mental fica toda hora passando durante anos e eles sofrem muito. Então, onde que eu quero chegar, né? Se desencarnados esses seres sofrem por isso, encarnados a gente muitas vezes sofre também por coisas que a gente passou na infância, na adolescência ou na vida adulta mesmo, né? Fulano uma vez me falou uma coisa que eu não gostei. Toda vez que eu lembro de fulano, eu lembro disso. E eu me sinto mal, sinto ódio, sinto inveja, sinto ciúmes, né, quando eu lembro daquilo. Só que isso faz a gente baixar muito a nossa frequência. Inclusive, esse livro também ele relata o quanto os suicidas fazem muito, muito, muito mal para quem eles chegam perto das pessoas. Porque a frequência deles está tão baixa, mas tão baixa, que qualquer pessoa que chega perto, eles até falam, né, que o seu corpo energético pode ser intoxicado. Então, você vê o quanto que a frequência baixa ou alta faz o nosso corpo sentir. Inclusive, muito das doenças que a gente tem, né, é por causa de pensamentos nocivos. A gente tem, inclusive, alguns estudos, né, metafísica da saúde, vários outros, da própria somatização, né? O próprio espírito Joana de Ângeles, ela fala muito da somatização.
Uma coisa que ela fala muito é de que a gente é responsável por todas as doenças, todo o mal-estar que a gente tem. Então, às vezes, um câncer, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, alguma coisa que a gente tem, é porque a gente acabou atraindo aquilo através de pensamentos ou não. Dentro desses estudos, a gente vê, né, de que a raiva, por exemplo, ela pode sobrecarregar o nosso estômago. Então, a gente pode ficar com indigestão, tem até síndrome do intestino irritável, né, se eu não me engano, porque quando as pessoas são, às vezes, né, são muito estressadas, tem um dia a dia muito corrido, né, não tiram um tempo para si, esse estômago começa a ficar muito doído, e é uma síndrome, né, que, se eu não me engano, não é curável, mas, claro, a gente pode amenizar, tudo a gente pode amenizar, né, se a gente criou, a gente pode também e desvitalizando. Mas então tá, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos que eu gostaria de falar. O primeiro deles eu coloquei aqui, né? De que esses fluidos energéticos, eles passam um para o outro através dos pensamentos. Então, assim, a gente tem pensamentos negativos e positivos, né? Quando a gente pensa em pensamentos negativos, o que é um pensamento negativo? Que dia ruim. Ninguém dá bola para mim. Meu Deus, todas essas pessoas são tal coisa. Então, a crítica, né? Aquela coisa, meu Deus, como eu sofro, meu Deus. Ninguém me dá o amor, né? Aqueles pensamentos que a gente sabe, às vezes, que não é tão bacana, mas que nos açoitam, né? Então, esses são pensamentos que a gente pode chamar de negativo. Quando a gente pensa isso, instantaneamente a gente atrai seres que estão na mesma vibração, seres que estão sofrendo. E aí, quando a gente faz essa sintonia, né, esses dois seres ficam se alimentando e sempre se mantendo numa frequência muito baixa. E isso pode ser através de companheiros. Então, eu atraio na vida física pessoas que pensam igual a mim, e a gente vai ter sempre uma frequência mediana para baixo, né? Frequências baixas. Ou eu atraio espíritos, né? Seres que estão sofrendo. Porque a todo instante tem seres com a gente. Todo instante, toda hora, todo dia, né? Isso a gente pode ver no livro dos espíritos, em obras, em todo lugar. Agora mesmo eu tô aqui gravando, com certeza tem espírito aqui no meu apartamento, com certeza. Eu vou sair na rua, com certeza vai ter. Eu vou no mercado, vai ter. Então, em todos os lugares vão ter, né? Eu vou numa praça, às vezes aparece lá o meu mentor, às vezes pode estar um espírito lá no astral, né, o guardião das florestas, pode estar um espírito vagando, caminhando ali, né, no umbral, e eu tô numa faixa que ele me acessa. Então, em todo instante tem espíritos. Só que a gente tem uma escolha, se a gente vai se sintonizar com eles ou não. Igual na rua, né? Eu tô passando na rua, vai ser muito raro eu passar na rua e não ter ninguém, né? Só se for na época de coronavírus, né? E olhe lá, sempre vai ter alguém na rua. Só que a diferença é, eu vou me sintonizar com essa pessoa ou não? Eu vou me sintonizar com quem eu quiser. Eu vou chegar e vou dar oi para quem eu quiser me sintonizar. Para quem eu não quiser, passo, nem olho, né? Viro para o outro lado. Então, é a mesma coisa no mundo astral, né? A gente se conecta com seres que a gente quiser. Só que vai ter, muitas vezes, seres na nossa casa, vêm e vão, né? Porque o astral é assim, né? Muitas vezes os espíritos estão andando no astral e aí eles não vão falar, não, aqui é a casa da Gabriela, não vamos entrar, né? Claro que tem casos e casos, mas eles estão caminhando, né? O astral é o astral, né? Eu não posso chegar para um espírito e falar, sai daqui, aqui é a minha casa. Não, né? O plano que eles estão no astral, o astral é o astral, né? Eu não sou dona do astral. Mas, enfim, né? É basicamente isso. Assim, a gente pode sintonizar com o que a gente quiser, né? A gente pode sintonizar com Jesus, com Maria. Às vezes a gente está em casa e do nada a gente se sente mal. Talvez um espírito que a gente se sintoniza chegou perto da gente. E aí eu sinto tanta raiva, né, tanto ciúmes ou tanta tristeza, cada um vai carregar a sua tendência, que quando um espírito chega perto de mim que carrega a mesma tendência,
né? Há uns minutos atrás, esse espírito estava brigando no umbral com outro ser. E eu, por qualquer coisa, brigo, ou me incomodo, me estresso. Se ele chegar perto de mim, vai ressoar. Aí, do nada, eu penso na briga que eu tive, do nada eu lembro, né? Então, é a gente se colocando para baixo, né? E a gente tem o poder de mudar a cada instante os nossos pensamentos. Tem um livro da Louise, né? Ela é muito bem conhecida, de que ela fala isso. Eu acho que se ame e cure sua vida. Eu tenho esse livro aqui, eu vou pegar para vocês e eu vou ler algumas coisas, porque esse livro é sensacional. Ela nos lembra o quanto a gente tem o poder de mudar a nossa vida. Às vezes a gente pensa, poxa, eu estou sofrendo, eu estou tal coisa, mas a gente pode mudar a cada instante, né? O nosso pensamento é o corpo mental mais rápido. Eu estou pensando numa coisa e do nada eu posso pensar em outra coisa. Pode ver que a gente pode ficar mal em um segundo, só pensar em uma coisa ruim. A gente pode ficar bem em outro instante, pensando em coisas boas, né? Então, a gente tem esse poder de mudar a nossa vida. Eu vou pegar o livro e eu vou ler para vocês umas frases que ela tem que me toca muito. Então, é desse livro mesmo, Ame-se e Cure Sua Vida. Ela tem outro que é Você Pode Curar Sua Vida, é da Louise Hay. Eu acho que é assim que se fala. Tem um trecho que ela fala assim, logo no início do livro. Tudo com que estamos sempre lidando é um pensamento, e um pensamento pode ser mudado. Não importa qual seja o problema, suas experiências serão sempre efeitos externos de pensamentos internos. Mesmo o pior dos sentimentos não passa de um pensamento. Um pensamento produz o sentimento e você deixa se envolver por ele. Portanto, se você não tiver o pensamento, não terá o sentimento. Pensamentos podem ser mudados. Modifique o pensamento e o sentimento terá de desaparecer, né? Ela coloca assim, acredite ou não, nós escolhemos os nossos pensamentos. É comum ficar pensando tanto em determinada coisa que acabamos tendo a impressão de que não escolhemos aquele pensamento. Olha só que interessante. Eu escutei isso hoje mesmo. Eu estava vendo uma palestra do Tato Savi, para quem conhece aí. E aí ele falou assim, às vezes a gente anda tanto no estado que a gente nem percebe. Às vezes alguém fala, ah, você é ansioso, ansiosa. E a pessoa fala, não, eu não sou, não. Eu não sou. Ah, você é estressado, estressada. Não. Às vezes a pessoa está tanto naquele estado que para ela é normal. Não, isso é normal. Todo mundo é assim, né? A gente pensa que todo mundo é igual. Então, legal, né, que ela falou isso. Aí ela coloca, né? No entanto, a escolha original foi nossa. Pudemos recusar ou aceitar outros pensamentos. Olha só que legal. E eu acho que é exatamente isso também quando a gente fala de espíritos no astral, que às vezes chegam perto da gente e emanam pensamentos. Às vezes a gente tem um vício em algo, né, em alguma comida, tem vício em cigarro, pensamentos, e aí o espírito coloca e a gente sente uma vontade danada de fazer do nada alguma coisa. A gente tem a escolha de seguir aquilo ou não. Pode parecer que não, mas é uma vontade que me toma. Não, mas a gente tem sim a escolha, né? Isso é muito legal. Eu acho muito legal que ela faz uma PNL na gente com esse livro. Quando eu li esse livro, pronto, sabe? Eu vou até reler esse livro de novo, porque olha. E aí eu quero ler uma parte aqui. Aí, frases que ela chama de pontos de poder. E aí, quase cada capítulo que ela vai falar, ela traz isso de novo, para ficar mesmo na cabeça. Eu lembro que na época eu peguei e botei uns postzinhos, né, quando eu morava com minha mãe ainda, para eu lembrar. Porque é aquela coisa, né? Eu até estava brincando ontem com o Cláudio, né, meu companheiro, a gente estava lendo o livro da Joana de Ângeles, e aí eu falei para ele, ó, essa frase aí, vou tatuar. Falei, né, brincando, vou tatuar, porque eu preciso ler toda hora. Né? E é exatamente isso, às vezes. Até virar um estado. Mas tá, ela fala assim. São 7 pontos de poder que ela chama. E ela fala, somos responsáveis pelas nossas próprias experiências. Cada pensamento que temos cria o nosso futuro. Todos estão
constantemente lidando com padrões prejudiciais de ressentimento, crítica, culpa e ódio de si mesmos. Ela fala isso porque ela fala de que às vezes a gente cria historinha na nossa mente. Por exemplo, assim, a gente tem a crítica muito dentro da gente. Aí a gente vê alguém na rua e critica e pensa que foi criticado. Aí ela fala que a gente está experienciando as nossas questões, mas a outra pessoa está experienciando a coisa dela, achando que a gente está contra ela. Então é uma maluquice que passa na nossa mente, né? Muitas vezes. Aí ela fala assim: tudo isso são apenas pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. 5. Precisamos nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Autoaprovação e autoaceitação no aqui e agora são as chaves para mudanças positivas. Aí ela coloca: o ponto do poder está sempre no momento presente. Eu achei maravilhoso essas frases. E esse livro ele traz muita reflexão, sabe? Não é um livro de conteúdo. É um livro de exercícios, né? Pra gente se questionar. Eu ganhei de uma amiga uma vez, né? Um abraço, Lúcia. Tá, então tá, né? Vamos continuar aqui. Eu coloquei aqui, eu anotei, né? De que aquilo que a gente percebe ou atrai, que a gente não gosta, é muito porque tá dentro da gente, às vezes no nosso inconsciente, né? E aí quando a gente traz para o externo, é como se fosse o nosso self, né? O superior ou o espírito, tentando trazer consciência para a gente, né? E eu quero citar, trazer algumas citações do Livro dos Espíritos. Eles me ajudam muito, assim, né? Esse livro, ele me ajuda muito, assim, em alguns momentos, e ele traz muito conteúdo rico dos pensamentos. E aí eu peguei lá do Livro dos Espíritos algumas coisas para a gente refletir e também aprender. Eu peguei uma que está lá na parte de simpatia e antipatia terrenas. É a questão 390. Aí o Allan Kardec pergunta assim: para quem não conhece, é um livro de pergunta e resposta, que o autor ele pergunta e alguns espíritos respondiam. E aí ele perguntou um dia: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E aí o espírito respondeu: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Aí tem a 421 que fala sobre a transmissão oculta dos pensamentos, né? Aqueles pensamentos inconscientes. E aí ele pergunta assim: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E aí o espírito ele vai comentar lá de que porque eles são espíritos simpáticos, né? Isso acontece muito, né? Às vezes a gente pensa numa coisa, aí a pessoa vem e comenta: vamos fazer tal coisa? E você, eu pensei nisso agora, sabe? É porque a gente está sintonizado. Isso acontece muito nos relacionamentos também. E aí tem outra questão, né? Que fala da faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Aí tem outra questão que é a 459, que fala sobre a influência oculta dos espíritos em os nossos pensamentos e atos. Aí ele pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E ele responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Eu li um livro, né, bastante tempo atrás, eu até comentei aqui no canal, quando a gente falou de ego, persona e inconsciente, se eu não me engano, né, gravei com o Cláudio, de um livro que eu li, de um espírito que inconscientemente via de que o cunhado, ele às vezes tinha alguns olhares, né, para cunhado, acho que é cunhado, acho que é assim que fala também, né, mas enfim. Ele olhava, né, para a cunhada e tinha olhos de desejo, só que era aquela coisa, ele olhava, mas não, tudo bem, olhar é olhar, imagina, né? Eu não estou fazendo nada, só estou olhando. E intimamente ele sentia algo, né? Ele alimentava algo. E aí uma vez um espírito obsessor chegou e percebeu:
olha só, um pontinho para eu conseguir entrar aqui nele, né, e obsediar. E aí, né, uma vez eles foram viajar, e aí a esposa dele saiu de casa e acabou ficando só ele e a cunhada. Aí o obsessor foi lá no astral e ficou, né? Ó, vocês estão aí sozinhos. Olha, ela tá ali logo do lado. Olha, e aí ficou tanto, 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 e ele já estava tanto, sabe, com o desejo, que ele foi lá, né? E acabou ficando com a cunhada. A cunhada também foi obsediada. E aí você vê, né, que às vezes a gente percebe alguma coisa na nossa personalidade e fala, não, deixa pra lá, né? Isso aqui não deixa. Às vezes é uma coisa tão chata, né, que a gente não quer olhar. Só que aí nada no universo não é olhado, né? O nosso self quer que a gente olhe tudo. E às vezes vai vir de uma forma ou outra, né, que a gente quer ou não. A gente atrai alguma situação chata, né? Às vezes no trânsito alguém lhe xinga, sei lá. E aí é isso, né? Os espíritos, eles sabem muito disso e às vezes eles chegam até nós. E às vezes a gente, né, ingênuo, fala, ai, porque esses espíritos obsessores, que praga, né? Meu Deus, estão tornando a minha vida. Só que, na verdade, eles ajudam a gente, querendo ou não, né? Porque a gente acaba tendo consciência, por bem ou por mal, né? Eu estava vendo uma palestra esses dias e aí o palestrante brincou, né, de que ele fazia desobsessão. E aí ele disse que chegava algumas pessoas que chegavam lá, né? Eu tô com obsessor e quero me livrar deles. Olha só, né? Só que, na verdade, ela que pensava e que atraía. Mas ela chegou lá. E aí ele foi falar com o espírito falava, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa mulher. Né? A mulher que estava encarnada, o espírito falando, né? Que estava, entre aspas, obsediando. Pelo amor de Deus, dá um passe nessa mulher, dá uma coisa nessa mulher, porque eu quero sair daqui. Só que ela ela fica pensando em coisas que me atraem e eu sou puxado para cá. Né? Eles até, né, dão um jeito nessa mulher. Mas é isso, né? Às vezes a gente culpa o outro, mas é a gente que acaba atraindo algumas situações, né? Às vezes é chato pensar assim, mas é o que é, né? E isso está lá no capítulo 9. E ainda no capítulo 9 tem uma pergunta assim. Como havemos de distinguir os pensamentos que são próprios dos que são nossos, de fato, e dos que são nos sugeridos? Aí o Espírito fala assim, quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decidem pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se torna o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Legal. Sabe que uma vez também na Umbanda, né? Eu sempre fui muito na Umbanda. Um espírito me chamou, né? Um guia me chamou e falou: minha filha, eu quero falar alguma coisa contigo, né? Tem alguns pensamentos, algumas ações que estão vindo, que tu tá fazendo e nem tá percebendo de que tá sendo influenciada muitas vezes, né? E aí a gente conversando, eu falei: tá, mas como que eu sei se isso vai ser meu ou não vai ser meu? Aí ele falou assim: olha, quando uma coisa for muito exagerada, quando te vier um sentimento muito exacerbado, pode ter certeza que não é teu. Não é teu, minha filha. Né? Então, às vezes, a gente está em casa e do nada dá um tédio. A gente, meu Deus, eu não aguento mais, aquela carga, sabe? Ou, às vezes, acontece uma coisa e a gente vem um ciúmes que, meu Deus, cega. Ou uma raiva, às vezes alguém fala uma coisa mínima. Fulano faz aquilo. Como assim? Né? Ou fulano, por favor, você poderia falar de outra forma? Aí a gente esbraveja, né? Isso, claro, momentos, né? Então, tudo que for demais, às vezes não é nosso, a gente capta do ambiente. Porque nós somos médiuns, né? Todo mundo é médium, seja consciente ou não. E a gente acaba pegando as coisas que estão no ambiente
e a gente nem percebe. Então é isso. Foi algo muito exagerado? Presta atenção. Por que que isso tá tão exagerado assim, né? Talvez nem seja teu. É uma questão também muito legal que eu separei aqui pra gente, é a pergunta 465, que ele fala assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? E o espírito responde assim: para que sofrais como eles sofrem. Aí ele botou um tópico: e isso diminui os sofrimentos? E ele diz: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E ele pergunta de novo: de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E ele fala: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. É engraçado, né, quando a gente vê isso. Inclusive, nesse mesmo telenovela que a gente está vendo, daquele espírito que o corpo se fragmentou quando ele se suicidou, né, se atirando do trem, ele estava com um sofrimento muito grande. E aí levaram ele para... spoiler, né? Mas tudo bem, é bem pouquinho esse spoiler. A fins didáticos. Mas eles levam ele para uma sessão mediúnica, né? Para eles aprenderem com isso, né? Enfim. E aí ele incorpora na médium. E aí, claro, a médium passa a ver as telas mentais que ele vê e passa a sentir. Então, ela começa a sentir tudo, começa a agir dessa forma. E aí, todo mundo na sala começa a orar para ele. Inclusive, é um relato muito belo do quanto essas energias de amor ficam no ar como luzes. E é uma coisa muito bela a ser narrada. E ele estava com tanto sofrimento, tanta dor que a gente nem consegue imaginar. Eu mesmo nunca vou imaginar, não tem como imaginar. E diz que é uma dor horrível, né? Imagina. E aí tem uma hora que ele não estava mais aguentando, e aí o pessoal estava orando, né? E as energias estavam chegando até ele, só que talvez não tão rápido quanto ele desejava, né? Ele estava em muita agonia. E aí do nada, né? Ele começa: então provem, quem se habilita a provar da minha dor, quem será o próximo? Umas coisas meio assim, né? Então, às vezes a gente sente tanta dor, ou esses seres sentem tanta dor, que a sua alma assim embruta, né? Fica uma alma muito embrutecida. E aí, conforme eles foram orando, ele foi se acalmando. E aí, no fim, ele falou: meu Deus, né? Me perdoa por este ato. Mas, enfim, né? Às vezes, os espíritos, eles só querem empatia. Só que não sabem como fazer isso e acabam arrastando os outros também para o sofrimento. Isso é muito falado dentro da comunicação não violenta. Muito das coisas que a gente faz, agressivas ou não, é porque no fundo a gente quer ficar bem, a gente tem uma necessidade, né? A gente às vezes grita, faz, sei lá, alguém com uma pessoa, um pai, né, algo extremo que bate num filho, a gente fala: meu Deus, que horror. Sim, é um horror, mas no fundo ele fez aquilo porque ele queria que uma necessidade dele fosse atingida. Ele queria ser amado, e o amor para ele vem dentro do respeito. Ele queria que o filho entendesse ele, o filho não entendeu, ele acabou tomando essa atitude extrema. E não que isso justifique o que ele fez, mas às vezes a gente faz coisas infelizes porque no fundo a gente só queria que a gente tivesse feliz, só que por meios não tão bacanas assim. Então, quando a gente começa a perceber isso, né, a gente tem um estado de consciência maior, no sentido de não julgar o outro, da gente conseguir compreender, né, o outro. Então, muito legal. Dei uma olhadinha lá, Comunicação Não Violenta, CNV, tem alguns canais muito legais, né? Tem um canal também, CNV em Rede, muito legal, tem os livros, mas enfim. Tem mais uma questão que eu trouxe que fala da liberdade de pensar. É a questão 834. E ele fala assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? E aí ele fala: perante Deus, somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. A gente tem leis universais. E nesse livro também eles falam de que os suicidas, né, ninguém critica eles. Nenhum mentor chega e
meu filho, você fez uma coisa horrorosa e agora vai ter que ser punido. Não é uma coisa assim. Mas a justiça de Deus, né, tem as leis, a reencarnação. Então os mentores, sabendo disso, falam, olha, você vai ter que reencarnar, você vai ter que se restabelecer, porque no universo tem leis, existem leis, né, universais. Então, a gente não julga, não cabe a gente julgar o nosso irmão, né? Já existe a lei do karma, ação e reação. A pessoa plantou, né? A gente não precisa assassino, merece tal coisa. Ele vai colher, né? Ele vai colher. A gente não precisa ir para a lama junto, né? Baixar nossa vibração para criticar o outro. Tudo que o outro fez vai colher. Às vezes alguém fez mal para você, né? Alguém fez algo que te deixou mal, dói muito. Só que ele vai colher, né? Nada pro universo foi feito e não será, né? Desfeito assim, do nada. Mas então é isso, né? Mais uma reflexão. Eu acho que se deixasse, teria muita coisa e tem muito assunto ainda para falar, inclusive sobre forma-pensamento. Eu nem cheguei na parte energética, eu falei mais uma reflexão dos pensamentos mesmo, porque tudo começa, né? A raiz de tudo são os nossos pensamentos. E meu ascendente é em Gêmeos, né? Para quem sabe aí de astrologia. Então, se deixasse, eu ficaria até amanhã falando, sairia um livro daqui. Mas então tá, pessoal, é isso. Gratidão para quem acompanhou até aqui. Qual guerreira que ficou até o final, comenta aí, eu fiquei. Mas é isso. Gratidão e até o próximo vídeo.